E aí, curtindo Batalha das Startups? Espero que sim. Agora começa o Batalha das Startups Podcast e hoje eu trouxe dois convidados muito especiais. Aqui é a Gabriela Rezende, ela que é gestora do Vedacity Labs. E aqui o Geraldo Marques, ele que é o nosso sócio fundador do Inova Hub. Gente, bem-vindos! Obrigado, Thaís. Muito obrigada. Hoje iremos discutir sobre o ecossistema das startups. E a minha primeira pergunta vai para a Gabriela. Gabriela, afinal de contas, o que define o que é uma startup? A definição de startup é agilidade, é a prototipação rápida, é a gente conseguir transformar muito mais rápido do que corporações, algumas soluções tecnológicas para qualquer tipo de setor e para qualquer tipo de solução ou problema. Ótimo. E para você, Geraldo? Então, as pessoas às vezes confundem muito, porque a concepção de uma startup às vezes não está no tamanho da empresa, porque às vezes você tem empresas gigantes que são startups, maiores do que às vezes SA que não são startups. Então, como que eu defino uma startup? Capacidade de escala. Então, vou dar um exemplo. O Uber é um grande exemplo de uma grande startup. O modelo foi testado em um bairro nos Estados Unidos, funcionou, escalou o mundo afora muito rápido. Esse é o conceito de uma startup. Então, às vezes, não é necessariamente o tamanho. O Uber é maior do que muitas empresas e não deixa de ser uma startup. Então, esse é um ponto importante para o Public entender e começar a desmistificar essa sopinha de letrinhas de startups. E você deve estar acompanhando a Batalha das Startups. E todas elas que estão concorrendo, que subiram no ringue, sim, elas têm essa característica em si de negócio, né? De modelo de negócio. E muito bem, Gabriela, me conta agora, como que é esse processo? Já que a gente está falando de startup, ecossistema de startup, como que a gente consegue pegar tudo de bom, de positivo das startups e trazer para a nossa realidade de uma empresa normal? O aprendizado com as startups é enorme, é gigante, porque eles conseguem, os empreendedores, o time da startup consegue captar muito mais rápido soluções do que muitas pessoas que já estão com mindset ali de corporações ou até com seus vícios, culturas e crenças, né? Então, a transformação dentro de um time é enorme, principalmente pelo MVP. Né? Eles começam a testar rápido, eles começam a empreender, eles não ficam presos a tanta burocracia. Então, isso são grandes benefícios que a gente tem para aprender com um time de startups. E a gente pode utilizar todo esse formato para uma empresa normal, né? A cultura, o formato de testar o tempo todo, né? Aceitar os erros, aceitar que é possível você ir testando o mercado, o modelo de negócios, né? Que é o MVP que ela falou, o modelo mínimo viável, que é o primeiro passo de uma startup. Por aí, né? O primeiro eu diria que é uma ideia. É a ideia, boa. Sim, sim. E depois, agora, ideia por ideia não vale nada, né? A gente costuma falar. Então, a ideia para se tornar factível, né? Para ela existir, o projeto existir, a gente parte de uma ideia e parte para a aplicação. E o errar rápido transforma essa ideia, esse projeto em algo muito maior e melhor. Para você, Geraldo. Então, um ponto curioso das pessoas entenderem que normalmente, na grande maioria das vezes, a startup ela não surge basicamente de uma ideia simplesmente empreendedora, mas nem necessidade de solucionar um problema. Isso é uma coisa muito... dor de um mercado. Exatamente. E aí, às vezes, é uma coisa curiosa das pessoas entenderem por quê. Quando você está pensando na solução de um problema, não necessariamente você tem um business plan, que você está pensando em modelos que hoje são muito bem vistos como o ESG, que é Environment, Social Government, que os grandes corporates pensam na hora de fazer investimento e pensar no negócio. Na verdade, o startup está pensando na solução de um problema. Por isso que, muitas das vezes, grandes ideias surgem na solução de um problema que ele mesmo viveu. Então, isso é uma grande dor disso que acontece no modelo de uma startup. Então, essa ideia, esse input normalmente vem em querer, se eu solucionar um problema, ou que aconteceu comigo, ou que eu vejo acontecer no dia a dia, etc e tal. Após esse input, que é essa ideia, aí vem os processos normais. Depois de idealização, vamos testar. Que na linguagem do startupeiro é chamado de pivotar. Isso sempre existiu, que na verdade testar deu errado, vou para outro caminho. Sim. Então, uma das coisas que a gente observa muito é, no ato de empreender, o dono de uma startup, ele está solucionando algo, ou que ele domina muito o mercado, mas o que motivou ele a fazer isso? É solucionar uma dor latente? E depois a gente, obviamente, observa como se aplica, como eu consigo implementar uma cultura naquele modelo de negócio para solucionar aquele problema. Então, eu observo muito isso. E você percebeu que aqui, no Batalha das Startups, a maioria das empresas que vieram para cá, elas vieram dessa dor, dessa necessidade do mercado? Exatamente. Ó, que eu me lembro de cabeça, das 8 categorias que venceram, 7 startupeiros solucionaram dores reais do mercado que eles conhecem muito. Caramba. Então, óbvio que eu não posso sair dando os nomes das startups que venceram as categorias. Vocês vão ter que assistir. Exato, mas as que já são públicas, como por exemplo a Preço, que é uma dor latente dos artesãos, que eles não sabem precificar os produtos.
A dona da startup é uma artesã. Olha que fantástico. Então, agora, obviamente, o modelo dela está testado, ela escalou de forma orgânica muito rápida, porque ela entende a linguagem daquele que é o cliente, que é o consumidor dela. Então, isso é uma coisa que é muito bacana. E, graças a Deus, no nosso reality, o nosso top line conseguiu atrair isso. Startupeiros que, ele às vezes não vem com um track de empreendedor muito bem sucedido, às vezes era um ex-médico, um ex-engenheiro, um ex-advogado que resolveu empreender. Fantástico. Gabriela, dentro desse universo que a gente tem de ideias, de conceitos, de entender muito bem o público-alvo, você acredita que, igual ele falou, artesã, para ela montar a ideia, a startup dela, ela necessariamente precisa ter vindo desse mercado? Ou você acredita que pode dar super certo, mesmo você sendo um executivo de outro mercado paralelo, enfim? Sim, dá super certo, com certeza. A transformação, ela existe e quando você muda o seu mindset, quando você estuda ou quando você pesquisa, você pode transformar, né? A sua própria vida, o seu próprio empreendimento, né? Então, acredito que a gente consegue sim, qualquer pessoa consegue estar no mercado, mudar para outro, né? E até mesmo... Qualquer pessoa em qualquer fase. Em qualquer fase, não Fantástico. importa a idade, não importa o setor. Ótimo. A gente tá sempre em mutações, né? A gente está sempre em constante mudança. A partir do momento que você aceita essa mudança, você pode nadar, né? Em qualquer mar, com certeza. Fantástico. E a gente tem tantos cases, né, de empreendedores que começaram depois da terceira idade, que começaram numa área completamente diferente, com ideias geniais, enfim. E é muito legal a gente estar aqui nesse ecossistema, né, aqui no Inova Hub, no Batalha das Startups, vendo esse mercado tão diferente, brasileiro. Sim. Que orgulho a gente conseguir trazer grandes ideias aqui dentro, né? Exato. E conseguir alavancar essas empresas junto com a gente, né? Exato. E uma coisa muito bacana que eu queria até falar aqui pro público é que nós temos um time de mentores muito bom aqui dentro e a Gabriela trabalha com essa parte de inovação, ela sabe, ela também, né, passa por toda essa cadeia de mentoria, direcionamento, né? E aqui no Inova a gente, com o programa, conseguiu fazer isso, direcionar, e até agora estamos aí com o pessoal. Mas quem tá fora desse ambiente de ecossistema, às vezes não sabe como entrar, né? Porque a gente tá aqui num programa de televisão, a gente sabe das aceleradoras que tem aí. Normalmente, as pessoas se conhecem muito nesse meio, trocam bastante, né? E quem não tá? E quem tá fora e quer entrar e quer adquirir esse conhecimento, enfim, qual que seria a melhor dica que vocês podem dar? Bom, só para pegar um ganchinho numa coisa importante que ela citou, outra coisa que as pessoas citam muito de pensar que startup é coisa de adolescente, de nerd. De fato, não. Então, só para fechar o parênteses, né? Exato. Só para fechar o parênteses, a startup vencedora da categoria de saúde, a Healthcare, que é, obviamente, uma das startups que os episódios estão dando mais audiência, porque a gente está em plena pandemia. O empreendedor que venceu é um descendente de um japonês, mas assim, ele é brasileiro e já tem mais de 50 anos. E ele criou uma solução de saúde pensando em manter o cérebro dos idosos ativos no meio da pandemia, que eles tinham que ficar em casa. Fantástico. Percebe? A dor latente, o ato de empreender, sim, solucionando um problema que ele sente que é latente, mas ele não é um adolescente. Ele já tem mais de 50 anos. E assim, é um forte concorrente a vencer o reality. Então assim... só para fechar esse parênteses e deixar esse ponto bem claro. Uhum. Voltando na parte de como é que eu faço para me conectar com esse ecossistema. Sim. A primeira coisa é entender que, assim, tá muito na moda, é muito bonitinho falar de startup, mas se prepare para cair no ninho de lobos. Porque a régua de uma startup dar certo, às vezes, até brinco, às vezes é mais fácil acertar na loteria do que uma startup virar um unicórnio. Porque todo mundo tem essa sopa de letrinhas que pensa, eu sou startupeiro, vou montar um negócio que vai valer R$1 bilhão, vai valer $1 bilhão. Tipo, acorda. Acorda, não é assim. E o mundo dos lobos também é que normalmente a maior deficiência, a maior necessidade de uma startup, às vezes é funding. Uhum. E essa correlação, por exemplo, o Brasil não é maduro ainda modelos de investimento. Eu morei 12 anos nos Estados Unidos. Lá você tem grandes fundos que, por exemplo, o Tiger Global, que já deixa valores específicos só para Venture Capital. Tipo, olha, eu vou pegar 1% desse meu fundo aqui, que é um fundo de muitos bilhões de dólares, uhum, e vou direcionar para negócios que se derem errado, tudo bem, se der certo, tudo bem. Assim surgiu Apple, assim surgiu grandes marcas. Hoje veio de modelos de financiamento de Venture Capital, que não tem nenhuma tradução exata, mas seria um dinheiro de aventura mesmo. No Brasil, não. Então, esse assunto não é maduro. Então, o startupeiro vai cair na mão de fundos que, às vezes...
não é friendly com as startups, né? Então a gente pode tocar assuntos polêmicos que a gente vê, até outros reality shows mesmo, que você vê muito mais aquela sopa de letrinhas e tudo acontecer, mas na prática o startupeiro, para ter acesso ao recurso, às vezes ele tem que vender uma pro diabo, sabe assim? Tem que entregar boa parte do pedaço da sua empresa, ele não sabe na mão de quem ele tá caindo, e assim, hoje os startupeiros mais inteligentes buscam por smart money. E o smart money, às vezes, a gente brinca que vem dos 3 Fs no primeiro momento, que é o friend, family e o foolish, que é o amigo, o familiar ou o bobo. Olha Se só. for o amigo ou familiar que tá engajado com o negócio dele, o bobo é que não entende e cai na modinha. Ó, é época de startup, eu vou investir. Se ferra. Porque você tem uns processos para analisar antes de direcionar um investimento para uma startup. Então, qual a melhor forma de se conectar? Hoje, o melhor ambiente para ter acesso à informação correta e dar os primeiros passos, obviamente, é o Google University. Procure saber no ecossistema de startup que é disponível na internet. Sim. Porque iniciativas como a minha, como a dela, estão pujantes no Brasil. Então, antes de sair igual um maluco batendo na porta de todo mundo, tenta amadurecer um pouquinho, conviva com o ecossistema primeiro e não sai de cara, vou largar tudo, vou montar uma startup e vou virar um unicórnio. Calm down, um passo atrás. Show. Pesquisa um pouquinho primeiro, porque não é fácil. Aqui é tudo muito lúdico, muito bonito, é Shark Tank, a batalha das startups, mas o mundo real, a coisa é bem diferente. Não é esse sonho, né? E, Gabriela, como que você faz para separar esses sonhadores das startups que realmente valem a pena serem aceleradas e investidas? Nós temos hoje, criado pela Vedacity e com parceiros também, um programa que tanto acelera os empreendedores no início, na fase ainda da ideia, do MVP e tudo mais. Esse é um programa voltado a impacto social, que é o Lab Habitação. É uma parceria com a Artemisia, Tigre, Votorantim, Gerdau e a Vedacity. E nós temos o Vedacity Labs. O Vedacity Labs já tem um estágio bem mais maduro, né? A gente capta Construtex e Proptex, onde elas vão solucionar problemas da construção civil. Então, a gente pensa no varejo, na indústria e nas construtoras. Então, de ponta a ponta, da saúde das edificações, a digitalização do varejo e de materiais, a evolução também desses materiais, né? Imagina empresas como a Vedacity, que tem 85 anos, né? Tem uma vanguarda, uma qualidade enorme. Então, não é fácil inovar. Então, a gente busca startups que também evoluam nos processos de uma indústria química, como é a Vedacity, onde consiga também produtos sustentáveis, né, para colocar no portfólio, né, de vendas e de produtos. Então, a gente tem essas frentes de trabalho, mas, como bem o Geraldo falou, existem muitas aceleradoras, existem muitos programas. O que importa também, né, se for para dar uma dica, é o empreendedor também não sonhar tanto, porque às vezes é moda, é legal, um amigo deu certo, não tal pessoa... Tanta paixão pelo negócio. Você tem que partir para a realidade, você precisa estudar aquilo. Exatamente. E mais que isso, você tem que acreditar na sua ideia. Quantas vezes você me perguntou sobre sonhadores, né? Eu recebo diariamente sonhadores, através das minhas redes sociais, todos os lugares. Olha, eu tenho essa ideia. E é tudo. Você vai perguntar, como que criou? Você validou? Não, eu tive a ideia, o problema é meu, é da minha família, né? Então, os sonhadores também, a gente tem que colocar o pé no chão. Então, por isso que cada vez mais, hoje o mundo, eu falo de investimentos, de anjos, ele está vasto. 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, todo mundo dá, até família, amigo, ou bobo, né, tá ali disponível. Sim. Mas quando você vai buscar fundos, já é algo bem mais tenso, e principalmente quando você coloca, eu tenho startups, inclusive no nosso portfólio, que tem 10 anjos. Cada um deu 10 mil reais. São amigos, né? São amigos. Então, aí você vai pro sonho. Então, acreditei naquela ideia e fiz. Na verdade, é um cientista que tem ali que domina tudo. O seu, às vezes, não tem a capacidade, não sabe vender. Então, tem muita imaturidade ainda. E é um mundo difícil de conviver. Com certeza, é o lobo, né? O mundo dos lobos. Nossa, e você falou uma coisa muito importante. O sonhador, ele tem a característica dele e tudo mais, mas para ser empreendedor e para inovar, para ter uma startup também que dê certo, não basta só
um projeto incrível, uma ideia escalável, usar tecnologia. A gente precisa também de um CEO que tenha comportamentos empreendedores, que consiga direcionar da forma certa a empresa dele, né? Exato. Que tipo de característica você acha que precisa, Geraldo? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Não puxando a sardinha pro Batalha das Startups, mas quem acompanha pode acompanhar um episódio de uma startup chamada Med2. Inclusive, acredito que você lembra. Lembro, fui Thaís, o que acontece? Se a gente fizer voltar um pouquinho a fita, o empreendedor, ele é um médico extremamente bem-sucedido da USP, né, do Hospital das Clínicas. E aí ele criou uma solução que vários hospitais já estão usando, mas ele é médico, o produto dele está testado, está funcionando, e quando ele foi para o confronto no reality, ele não tinha uma boa estratégia de marketing, ele não estava faturando nada, ele criou uma solução disruptiva, escala tudo pronto para ser uma startup. Porque o negócio não decolou, porque ele é médico, ele não é empreendedor. Então, isso é um exemplo clássico do que ela está citando, do que a Thaís também comentou. Então, o perfil do empreendedor, às vezes é muito complicado você conseguir compilar isso tudo numa única persona. Ele tem uma boa ideia, ele ser um bom gestor. Então, aí entra no ponto do quê? Mentores e time. Então, uma das coisas que eu tenho certeza que normalmente o resultado de uma startup, quando passa por um processo de aceleração, ele acaba tendo um certo êxito justamente por isso. Porque as deficiências que o empreendedor e que o negócio tem, ela é suprida pela aceleradora. Então, principalmente no nosso caso, que a gente tem um conceito muito verticalizado de smart money. Sabe? A análise de quanto dinheiro a startup precisa é o último ponto que nós analisamos. Porque dinheiro tem demais no mercado. O que não tem é smart money e bons projetos. Fantástico, Geraldo. Bom, e se a gente pudesse pensar em algumas características realmente que fizessem diferença para o empreendedor, quais seriam, Gabriela? Olha, o empreendedor tem que ser persistente, otimista. Ele tem que acreditar muito na ideia do projeto que ele está ali tocando, né, aplicando. Mas, acima de tudo, ele tem que ter uma habilidade imensa para saber negociar. Nós temos sérios casos, né, de, o pitch deu certo, participou, ganhou, vamos nessa, passa. Ele depois não consegue negociar com a empresa, não consegue vender a ideia dele, né? Então, assim, além de entender da ideia, eu acho que um bom empreendedor sabe dividir as suas funções, sabe dividir uma área comercial, área de tecnologia, tem que ter pessoas determinadas para aquilo. Eu já vi casos de startups que encerraram, né, suas atividades, fecharam, quebraram, por conta do empreendedor que faz tudo. Então, no fim, ele só tem uma área comercial, a tecnologia está com ele, a negociação está com ele, está tudo com ele, ele fica ali 100% dele. Então, assim, não tem condições. O bom empreendedor tem que saber o que está fazendo, tem que ser estrategista e tem que saber vender. O ano passado eu tive muitos casos e muitos... não vou te dizer problemas, mas desafios. Enfrentei com vários empreendedores porque eles entraram, continuaram e depois a gente não sabia lidar. Então, o padrinho, o mentor, não consigo falar com essa pessoa, não tem jeito, né? Então, o que a gente faz? E o que eu iniciei, né? Junto lá com o time, a gente iniciou um processo de assessment. Então, antes, a gente vai fazer essa avaliação. Personalidade, fantástico. Vai para a banca já toda a análise de perfil do empreendedor. Olha, ele tem essa dificuldade mas a ideia é boa, vocês vão votar? Então, a escolha vai ser, no final das contas, muito mais assertiva do que quando a gente vai, eu diria, às cegas, né? A gente assiste ali o pitch de 5 minutinhos e, vamos votar, adorei. Então, fica naquela ansiedade, naquela adrenalina. Então, com o assessment das startups, e não são ferramentas fáceis de encontrar. Eu diria que eu encontrei 10 empresas que fazem, inclusive startups que fazem isso, né? Olha. E a maioria é tudo tecnológico. Então, assim, responda esse questionário e entrega pra gente uma mandala, né? A gente não consegue estudar aquilo, não consegue entender, tá? Aí a gente encontrou uma ferramenta incrível que já está trabalhando conosco, que agora no próximo ciclo também, onde ele vai analisar o perfil, ele vai entregar e vai dizer, para você selecionar esse empreendedor, essa startup, você precisa atacar aqui e saber tratar ele dessa forma. A mentoria tem que ser focada nisso. Fantástico, no perfil comportamental. Sabendo qual que é o perfil de cada um, a gente já sabe também quais são os gaps, né? Exato. Então esse executor
vendedor, ele consegue se desenvolver bem, vai falar muito bem num pitch de vendas, mas o planejamento é péssimo. Exatamente. O outro é analista extremamente detalhista, ele vai super bem na qualidade de planejamento, mas é o cara que vai travar na hora de falar com o investidor, né? Exato. Fantástico, caramba. Nossa, então vocês fazem toda a diferença. Você consegue direcionar de uma forma muito boa. Bacana. Obrigada pela sua participação, Gabriela. E conta um pouquinho pra gente o que você tá fazendo nas redes sociais, no Instagram. Claro, tem um mês que eu criei uma conta Você.inova, onde eu tiro dúvidas, falo um pouco de relacionamento humano, falo um pouco de inovação, disrupção, transformação, tudo voltado sempre ao capital humano, né? Que é o que eu mais acredito, que é a nossa evolução. Então, muitas pessoas me procuravam pelo LinkedIn, que também fiquem à vontade, pelo meu pessoal, que é o Gabriela Rezende Oliveira, tudo junto, mas agora também para separar um pouquinho os temas, eu coloquei a minha rede social, dedico mais a uma parte de trabalho e desenvolvimento humano no Você.inova. Muito obrigada. Fantástico, obrigada. Obrigada, Geraldo, pela sua participação também. Imagina, o conteúdo e essa visão também das startups, né? Que você tá aqui nesse ecossistema, você sabe muito bem e consegue ajudar também o público que tá em casa. Obrigado. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso formato do Batalha das Startups Podcast. Se você quiser conferir mais, lembre-se de seguir as nossas redes sociais. Até a próxima!